Série Indicadores Fundamentalistas. Hoje a gente vai falar do PVP, o PVPA, que é o preço da ação dividido pelo valor contábil, o valor patrimonial da ação. Eu sou o professor Jorge Chaves, do Betas Cursos, a Escola de Investidores, e a gente vai falar sobre uma série de indicadores, tanto fundamentalistas quanto indicadores do mercado e outros temas a respeito de investimentos, de bolsa de valores, de renda fixa, criptomoedas, questões da psicologia do trading, diversos assuntos. Na aula de hoje, especificamente, a gente vai falar sobre esse indicador PVP ou PVPA, um indicador que mostra a relatividade do preço da ação em relação ao seu valor patrimonial, ok? Nós somos o Betas Cursos, a Escola de Investidores, desde 2013, empresa alagoana de educação financeira. Então veja, uma empresa, na maioria das vezes, faz o quê? Pega o seu capital social, divide em pequenas ações, leva para a Bolsa de Valores e, em geral, esse número é um número fixo, né? Esse número fixo de ações, no final das contas, a gente vai fazer diversas continhas aqui, levando em conta o balanço patrimonial e a demonstração do resultado de exercício, que é a DRE. Veja, eu vou fazer um parêntese aqui. Imagine que você é uma pessoa física, eu não estou nem falando de pessoa jurídica. Imagine ser uma pessoa física e todo o dinheiro que você dispõe é R$1.000. Imagine que toda a sua dívida, né, que você tem é de R$500. Moral da história, quanto você tem? Quanto é que vale, vamos dizer assim, os seus ativos, o seu patrimônio ou o seu patrimônio líquido? Quanto é que vale o seu patrimônio líquido? Quanto é que realmente vale? Vale R$500. Então veja, se eu falo agora de uma PJ, não de uma pessoa física, mas de uma pessoa jurídica, que tem ativos da ordem de R$1.000 e tem passivos da ordem de menos 500, quanto é que ela vai ter de patrimônio líquido? Quanto é? Ela vai ter R$500. Agora veja, se eu tenho 500 ações, quanto é que valeria esse VPA, o valor patrimonial? Seria R$1 por ação. Agora veja, se eu tenho uma bolsa de valores e essa ação está sendo negociada por R$2, significa que você está pagando 100% a mais. Né? Se ela está sendo negociada por R$1,50, existe um ágio de 50% em relação a esse valor patrimonial. Ah, mas se ela está sendo negociada, por exemplo, a 80 centavos. Bom, tem um desconto de 20% em relação ao valor patrimonial. Então esse valor patrimonial seria um valor aí para você tomar como base, como referência dentro do mercado financeiro, ok? E aí a gente vai ver como é que calcula ele, plota gráficos de empresas listadas na bolsa e tudo mais. Então hoje o nosso assunto é o PVP ou PVPA, que é o preço da ação sobre o valor patrimonial da ação. Para calcular o valor patrimonial da ação, eu já falei, né? Mas aí tem um videozinho anterior que eu também trabalhei com esse tema. Então é só você reassistir. Mas vamos lá, o que é PVPA? No final das contas, né? Isso é um indicador que representa quem? O preço da ação sobre o valor patrimonial da ação. Desempenha a função de indicar se o preço da ação está em um patamar considerado caro ou barato em relação a esse valor patrimonial. O cálculo do PVP é realizado pela divisão do preço da ação no mercado, né, dividido pelo valor patrimonial da empresa. Tá? Então, primeira coisa, a gente calcula o VPA. Então, o valor patrimonial da ação é o quê? Você vai pegar o patrimônio líquido, né, e dividir pelo número de ações, chegando num valor contábil em tese genuíno. Se esse valor do ativo estivesse em todos os ativos, inclusive os intangíveis, a marca e os passivos também, eu chegaria num valor de patrimônio líquido puro, né? E teria sim um valor contábil genuíno de quanto realmente vale aquela empresa. Empresas com patrimônio líquido negativo, complicado, né? Porque em tese não valem nada. Então veja, essa métrica proporciona insights sobre a real valorização da empresa no contexto do mercado financeiro. Porque se eu vou pegar o preço da ação e comparar com o valor patrimonial da ação, eu vou ter uma medida relativa se essa ação está cara ou barata, ou seja, está negociada acima do valor patrimonial ou abaixo do valor patrimonial. Para determinar o patrimônio líquido de uma empresa, eu faço o quê?
pego todos os ativos, diminuo dos passivos e divido pelo número de ações. Com esses dados eu consigo fazer o cálculo do PVPA. Porque eu sei quanto a ação está sendo negociada na Bolsa de Valores, que é o preço que ela está sendo negociada, e eu calculo o VPA, que também nós achamos nos vários sites, né, que tratam do mercado financeiro. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, como é que eu vou interpretar essa questão do PVP? Veja, quando o PVPA é percebido como baixo ou com um valor inferior a 1, sinaliza que a empresa está sendo negociada por um preço inferior a, em tese, o preço do seu patrimônio líquido. Para o investidor, essa situação pode significar ou pode se configurar como uma promissora oportunidade, pois sugere uma propensão de valorização no futuro. Em geral, as ações negociam abaixo do valor patrimonial em momentos de crise, tipo Covid, a crise de 2008, a crise do impeachment da Dilma. Veja, as razões por trás desse resultado podem variar, sendo comum períodos de crise, como eu havia falado, né? Observar um PVP reduzido devido a perspectivas pessimistas dos investidores que vendem as ações na emoção. Então, é o efeito manada, todo mundo quer sair. Então, quando estoura uma guerra, ninguém quer ter dinheiro em ações, quer ter dinheiro líquido, né? Então, você vende as ações e fica com o dinheiro na mão porque não sabe o que vai acontecer. A outra coisa, é relevante ressaltar que um PVP baixo pode sugerir a presença também de problemas associados com aquela ação. Tem que analisar sempre de forma o quê? Global, de forma conjunta com outros indicadores. Portanto, torna-se crucial fazer uma análise abrangente das informações, né, do contexto daquela empresa. A mesma lógica se aplica quando o PVPA está muito elevado, né? Apesar de indicar ações que estão sendo negociadas com a posição valorizada, a perspectiva de valorização futura dessa ação tende a ser mais limitada. É tipo assim, eu peguei todo o ativo da ação, diminui do passivo e deu R$10. E ela está sendo negociada por R$100, por R$200. Aí também se configura uma possível bolha, seja na empresa, seja no setor, seja na própria bolsa, né? Por quê? Porque o valor real, quanto ela realmente valeria, seria 10, mas ela está sendo negociada por 100 ou 200. Ou seja, 10 vezes mais o valor patrimonial. Então, também não teria tanto para subir, já que está, vamos dizer assim, supervalorizada. Então, analisar essas situações é fundamental aí para saber se é uma hora interessante de comprar determinada ação. Como é que eu faço para calcular o PVPA? A fórmula é simples, né? Vou pegar o preço da ação na bolsa e dividir pelo VPA, que é o valor patrimonial da ação. Veja, o preço de mercado representa o valor atual que está sendo negociado na bolsa, é o preço do book. A gente fala book de ofertas, o que está sendo negociado naquele momento. Então, enquanto o valor patrimonial é um montante contábil, né? É um valor fixo, em geral ele varia trimestre a trimestre, quando as empresas são obrigadas a enviar o seu balanço trimestral. Para calcular o VPA, é necessário dividir o patrimônio líquido da empresa pelo número de ações emitidas. A gente já viu esse cálculo, tá? Então, o que é que eu faço? Para eu achar o VPA, eu pego o patrimônio líquido, divido pelo número de ações. Com o VPA, eu jogo ele aqui no denominador, pego o preço da ação e encontro quem? O preço da ação relativo ao seu valor patrimonial. Então, fazendo isso, eu chego num cálculo bastante simples, que vai me dizer se a ação está sendo negociada acima ou abaixo do valor contábil. Então, vou dar um exemplo aqui. Considerando a empresa apresenta um valor patrimonial de ação de R$28, mas está sendo negociada por 30. Essa companhia, né, teria um PVPA, então, de 1,07, ou seja, 7% acima do preço do seu valor patrimonial, ok? Então, nesse contexto, o ativo está sendo comercializado a um preço superior do seu patrimônio. Só que a gente tem lucro futuro, tem toda expectativa também dentro desse tipo de conta, principalmente na análise fundamentalista. Mas aí essa é uma foto daquele momento ali da empresa, inclusive porque o tempo todo a cotação da ação vai variar. No entanto, caso a empresa estivesse sendo negociada, veja, o valor patrimonial é 28, se ela está sendo negociada a 22, o PVP seria 0,79, indicando o quê? Que a empresa está sendo negociada inferior ao seu valor patrimonial, talvez sendo uma oportunidade de compra. E aí, analisando os outros
parâmetros aí, indicadores, a gente vê se realmente faz sentido ou não fazer esse tipo de compra, né? Sempre lembrando que veja o valor patrimonial por ação. Então, o número de ações, se tiver um split, se tiver uma oferta pública de ações, né? Se eu tenho para chegar no patrimônio líquido, eu tenho que pegar ativo e passivo. Então, uma empresa que vendeu uma grande participação, mas que não é uma coisa recorrente, que não é a atividade fim da empresa, tudo isso vai alterar aí esse indicador. Essa informação oferece ao investidor a capacidade de realizar uma análise comparativa, levando em consideração tanto o histórico do negócio quanto o desempenho das suas concorrentes. Então, eu vou olhar o PVP também das empresas concorrentes. Então, qual a principal limitação, as limitações que eu tenho desse indicador? Embora seja um indicador valioso para analisar o preço de uma ação no mercado de ações, apresenta algumas limitações, uma vez que utiliza o patrimônio líquido da empresa em seu cálculo. Esse índice não considera ativos intangíveis em geral, tais como a marca, patente, software, direitos autorais adquiridos pela empresa. Portanto, a informação do PVP-A, de forma isolada, pode ser interpretada de forma distorcida, especialmente em empresas de menor porte, né, com poucos ativos registrados em seu patrimônio. É aquela questão que eu falei, algumas coisas são intangíveis e não necessariamente estão contabilizadas dentro do ativo. E também tem como é que eu vou precificar uma marca, né? É uma coisa complicada. Mas é um indicativo aí na hora da gente comprar ou vender ações usando como base os fundamentos de uma empresa. Então, no evento de uma recompra de ações que resulta redução do caixa da empresa, esse indicador pode sofrer também alterações na sua eficácia. Portanto, apesar do PVPA ser um indicador prático, um método prático para avaliar se uma estação está sobrevalorizada ou subvalorizada, é essencial levar em conta outros indicadores e informações, né, da empresa para poder você tomar essas decisões. Então a gente vai ver ainda outros indicadores, o ROI, o preço-lucro, diversos outros indicativos, a questão da relação lucro líquido com dívida. E aí, depois de analisar tudo isso, você fica, vamos dizer assim, mais seguro para tomar a decisão de comprar ou vender determinada ação. Eu vou mostrar agora alguns exemplos de como a gente encontra isso nos sites. Essa é a paginazinha do Fundamentos, fundamentos.com.br. E como é que eu faço para calcular, né, essa questão do PVPA. Veja, a cotação aqui, ó, é o preço, último preço da ação. O PVPA também já está aqui. Então, como é que eu faço a conta? Eu vou pegar o preço, dividir pelo valor patrimonial, que é o VPA, e eu chego onde? No PVP, que é quanto nesse caso? Nesse caso, 1,58. Então, as ações da Vale estão sendo negociadas acima do seu valor patrimonial em 58%. Ok? Então, vou passar aqui por alguns exemplos que a gente tem feito assim, para que vocês entendam mais ou menos essa questão desse coeficiente. Então, vamos lá. Petri 4. O que é que eu tenho? Como é que eu faço para calcular? Eu vou pegar o valor patrimonial, tenho aqui a cotação, né? E encontro quem? O PVP de quem? Da Petrobras, que nesse caso está 1,41. Então veja, a Petrobras está sendo negociada 41% acima, em tese, do seu valor patrimonial. O que é que a gente tem ainda? Eu ainda tenho a questão da... Aí vamos passar por setores diferentes, né? Vou passar aqui por lojas Renner. Então, se eu pegar a Renner, ó, quanto é o VPA da Renner? VPA da Renner, 10,14. Quanto é o preço da ação da Renner nesse momento, nesse dia que eu peguei? 14,96. Como é que eu faço para achar o PVP? Só dividir, ó, e encontro aqui que a Renner está sendo negociada 48% acima do seu valor patrimonial. Vamos falar também dos setores de energia, né? Peguei aqui uma empresa do setor de energia. Qual o VPA da Energias do Brasil? 18,45. Ela está sendo negociada a 24. Olha quanto é o PVP da Energias do Brasil. 1,29. Ou seja, ela está mais barata em relação a esses outros exemplos que nós vimos aqui. Mas vamos lá. Vou passar agora para a gente ver aqui a Americanas. Veja. Americanas tem valor patrimonial menos R$29. Por quê? Porque ela tem patrimônio líquido negativo. O preço da ação, 68 centavos. Quanto é o PVP? Ela está sendo negociada, tem nem como dizer que valor é esse, né?
menor do que possível, né? Não tem nem como você conseguir precificar, porque o menor valor seria ser negociado tipo a 0,01, né? E aí a gente tem um valor negativo em virtude das questões de fraude e tudo mais. Depois a gente vou parar aqui para dar uma olhadinha também na Gol. Vamos ver quem é aqui, ó. CVC, valor patrimonial 83 centavos, negociado a 3,15, ó. Olha o PVP da CVC, 3,79, né? Lembrando que se o patrimônio líquido aumenta, né, da CVC, esse VPA cresce e o indicador aqui vai se ajustando também em relação ao preço, né, que a ação porventura vem a ter. Depois a gente tem aqui a Oi BR4, né, também aqui, ó, com valor negativo. Por que valor negativo? Porque o patrimônio líquido é o quê? Negativo, ó. Olha o VPA da Oi, menos R$40. Como é que eu vou comprar um negócio que vale menos R$40 do ponto de vista contábil, né? Não faz sentido nenhum. Então vou parar aqui ainda para a gente ver a questão dos gráficos, né? Já que é interessante analisar o histórico. E esses gráficos a gente encontra no Status Invest. E você começa a ver se a empresa está num valor caro, num valor barato. E ver também essa questão da relatividade, ó. O maior PVP, o menor PVP, a média. Então você vai entrar em contato com esses gráficos e aí você consegue avaliar se a empresa está sendo negociada cara ou barata em relação a quê? Em relação ao seu valor patrimonial. Então veja, o maior valor da Petro 2,66, o menor valor 1,34, a média 1,86, ok? Então a Petrobras chegou a ser negociada, ó, duas vezes, mais de duas vezes, uma vez, aliás, 1,66 acima do valor patrimonial. Então, o ideal é que você também dê uma olhada nesses gráficos, né? De forma que você consiga identificar, por exemplo, ó, momentos interessantes de fazer compra e momentos interessantes de vender a ação ou simplesmente dizer, eu não vou comprar nesse momento. Por quê? Porque relativamente, cara, que a ação dá vale, ok? Então peguei outro também aqui, ó, a própria Petrobras, Lojas Renner, que vai ter também esses valores impactados em virtude de ofertas públicas de ações, né, de novas ações que foram emitidas. Energias do Brasil, sempre aqui, ó, o valor médio 1,16, o menor valor 0,85, o maior valor 1,45. Olha quem é essa aqui? CVC. CVC simplesmente derrete, porque emitiu novas ações, né? E a questão da pandemia do Covid. Tenho também aqui, ó, Lojas Americanas, que vem aqui para um valor, ó, abaixo de zero, ou seja, não tem condição, né? Você comprar um negócio que tem o valor patrimonial negativo, né? E tem gente que se aventura a comprar. Mas é isso. Vou só entrar aqui agora um pouquinho, pegar aqui o site do Fundamentos, para a gente dar uma olhadinha na Azul, né? A Azul passou por um pedido aí lá fora de recuperação judicial e com esse pedido a gente não, porque o setor de companhias aéreas ele já tem esse patrimônio líquido negativo, né? Então vou olhar aqui a Gol. O PVP da Gol. Cadê ele aqui? PVP da Gol. Negativo, ó. O histórico. E tem uma melhorada, né? Mas também esse dado que aconteceu ainda não está no balanço, né? Apenas impactou o preço. Vamos ver a Azul também. São empresas que têm essa questão complicada por ter patrimônios líquidos aí negativos, ó. Ok? Então era isso que eu queria mostrar para vocês. Importante conhecer os indicadores fundamentalistas antes de comprar uma ação. Então qualquer dúvida que vocês tenham, dúvidas, comentários, né?
teremos o maior prazer lá de responder no nosso canal aí do YouTube. Um grande abraço e até a próxima. Betas Cursos, Educação Financeira para mudar a vida das pessoas. Conhecimento é poder. Um abraço.